Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas da nutrição através de entrevistas com os mais renomados nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. Atualmente, o canal tem mais de 75 entrevistas, todas vinculadas com a nutrição. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre um tema que ainda não foi abordado, explorado e nem passou por perto, mas para você ver como a nutrição ela é tão integrativa e ajuda todos, né, em suas percepções e fases da vida, né? A nutrição no climatério. E para isso, convidamos a nutricionista doutora Viviane do Lago Nakazato, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Viviane, tudo bem? Joia, Paulo, tudo bem, pessoal do canal? Muito obrigado pelo convite, muito gratificante participar com você, Paulo. Eu que fico feliz pelo aceite. E lembrando que já é a segunda entrevista da doutora Viviane Lago no canal, hein? A primeira foi falado sobre fitoterapia, né? Explicando sobre as drogas vegetais, as diferenças de infusão, de chás. Muito importante para quem quer ter essa abordagem, ver essa entrevista com a doutora Viviane aqui no canal. Então, começando, vamos falar um pouquinho sobre a doutora Viviane Lago, né? Ela é nutricionista, né? Coordenadora de cursos intensivos, né? Que é o INENS, é docente, tem pós-graduação em fitoterapia aplicada, é mestre em ensino da ciência da saúde, tem especialização no público adolescente, é coordenadora, né, do INENS, que nem eu comentei, que é um Instituto de Educação em Nutrição e Saúde, que são cursos em EAD, e o grande foco geralmente é aquele up, para aquele nutricionista que quer colocar um curso a mais, né, um direcionado, que às vezes na graduação não é abordado, você tem um direcionamento maior com esses cursos, né? E também agora está se engajando aí no e-commerce, né? Numa loja vinculada à aromaterapia, que é chamada Meus Aromas. Bastante coisa. E aí, como é que está conseguindo gerenciar tudo isso daí? A gente está sempre correndo, sempre, né, atribulado com um monte de coisa, mas assim, quando a gente faz o que a gente gosta, passa que a gente não percebe, não é um trabalho, é muito prazeroso. E aí eu abro mão, eu, né, uso desse artifício da aromaterapia, da fito, para me manter equilibrada também. Com certeza. E analisando aí atrás, até a música também, né? Para quem não sabe, são práticas integrativas, né? Que o Conselho Federal de Nutrição capacita, né? Ele deixa o nutricionista atuar desde que tenha conhecimento, né? E entendimento na área, né? E as formações, né? Então, no meu Exatamente. caso, eu tenho a formação de fitoterapia, a formação de aromaterapia e de auriculoterapia para atuação no consultório, né? Música é um hobby, não fiz a formação para atuar como musicoterapia, mas é um hobby que também não deixa de ser uma prática pessoal aqui. Com certeza. E as práticas integrativas estão com tudo, né? É um outro olhar da nutrição com aquele paciente, né? Sem Mas dúvida. começando um pouquinho sobre nutrição no climatério, né? Climatério não é uma doença, né, gente? É uma condição, né, que todas as mulheres vão estar passando, né? Mas o que seria o climatério, a menopausa e qual a importância dele na fisiologia humana da mulher? Então, Paulo, você fez uma começou falando muito bem que não é uma patologia, né? E quando a gente vai estudar, vai ver todos os dados que a gente tem, é a fase da mulher onde existe maior aí número de medicalizações, né? Sim. Então é a fase onde ela mais se medica, então medicamento para isso, para aquilo, para todos os sintomas que a gente vai falar ao longo dessa entrevista, tudo que acontece vai à base de remédio. E aí a gente fica numa contradição. Se é uma condição natural, onde todas as mulheres vão passar, ela é uma condição biológica, não é uma condição
patológica, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto e que a gente, como profissional da saúde, já pode ir desmistificando com essas mulheres, né? Então, isso é um ponto. Por que que isso, né, acontece? Porque a gente envelhece e desde o momento que a gente nasce, nossos ovários, eles já vão modificando, né, vão envelhecendo, né? E aí a gente tem essa divisão de climatério e menopausa, porque o climatério é essa fase onde que antecede a menopausa, que é de fato o cessar da menstruação. Mas a gente pode dizer que esse climatério é este período que vai aí, desde, né, do momento dessa mulher que ela ovula, né, do período reprodutivo até o período que não vai ter mais essa reprodução por conta desses hormônios. Então, o climatério é essa fase que vai chegar à menopausa e que é onde tem o maior surgimento desses sintomas. A menopausa, por sua vez, ela é diagnosticada por um médico e ela é baseada, além das mudanças hormonais, que aí vai, né, ser feito nesses exames laboratoriais, precisa ficar 12 meses consecutivos com amenorreia, que é o sem menstruar. Então, se essa mulher hoje ela menstrua, daqui 3 meses para de menstruar, daí 3 meses volta essa menstruação, volta a contar. Aí entra no mês 1, aí para dar 12 meses seguidos para que então seja diagnosticado como menopausa. E essa fase onde tem essa oscilação desse período menstrual é o que a gente chama de climatério. Então, onde modifica o ciclo, ele pode ficar mais curto, mais intenso, muda todos esses sintomas. Essa é a diferença do climatério. Nós já vamos tratar essas mulheres com a nutrição, né, o que compete à nutrição, já no climatério, e às vezes até mais no climatério, para que na menopausa esteja mais ali adequado, mais equilibrado tudo. E a importância na fisiologia da mulher seria que ela não engravida mais, ela entra numa outra fase, né? Exatamente. Então, no climatério, às vezes até acontece, né? Tanto é que a Opa! gente vê aí como fica um ciclo Sim, irregular, a gente fala, tudo é possível, né? Mas a menopausa, quando de fato se passam esses 12 meses, né, sem menstruar, aí realmente ela já não engravida mais. Essa mudança hormonal vai trazer consequências para a saúde. sim, Aí, na verdade, a gente pode ter, né, alguns problemas ósseos, que daí é a osteoporose. Por quê? Porque quando a gente entra na menopausa, nesse processo todo, climatério e menopausa, o estrogênio, que é o principal hormônio feminino que a gente, né, tem nesse período aí, ele vai reduzindo. Como o ovário vai parando de produzir, né, essa produção de estrogênio, ele vai sendo reduzida. E o estrogênio é fundamental para vários órgãos do corpo. Então, todos os órgãos que precisam do estrogênio na sua falta vão responder aí com alguma coisa negativa. Então, na reabsorção óssea, nível de colesterol, então ah, dislipidemias. Então, a gente tem, né, vai falar ainda e explicar um pouquinho melhor essas ou seja, consequências, são, mas acaba tendo um monte de problemas, sim, né? com certeza. Tirando o estrogênio, existe outras alterações que ocorrem na mulher no período do climatério até a menopausa? Sim, porque todos os hormônios femininos, né? Então a gente fala muito assim, como que acontece, né? Toda essa parte hormonal, ela é muito complexa. Sim, Então a gente tem um comando que vem, né? Via sistema nervoso central, né? Então que é regido lá pelo hipotálamo, pela hipófise, que dá um comando. É, os nossos órgãos, no caso aqui então, das mulheres, o ovário vai fazer a produção dos hormônios estrogênio, de todos que a gente chama lá, né, das gonadotrofinas, enfim, de vários hormônios gonadais, e entre eles tem testosterona, tem estrogênio, não, desculpa, tem o estrogênio, progesterona, tudo isso, que é o que regula o ciclo menstrual. E sim, ele né, durante os 30 dias, eles têm aí um ciclo muito, teoricamente, natural de se acontecer. sim. Então, as principais alterações estão relacionadas a isso, porque o ovário ele começa a entrar em falência, né? Então, ele começa a diminuir sua produção. Uma vez que ele diminui sua produção,
o nosso sistema nervoso central precisa se readequar. Ele fala, poxa, se eu não tenho lá, ele faz um estímulo, só que ele não produz, e aí a gente fala que aumenta uma produção desses hormônios extragonadal, que acontece lá na suprarrenal, fora do ovário. Sim. E aí que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Por quê? Porque estes hormônios, esse tipo de estrogênio que a gente vai produzir lá extragonadal, é estrona, e ele tem um tipo de atividade mais fraca do que a gente teria produção no ovário. E é aí que tem toda essa modificação, por isso que traz todas as consequências. Com certeza, mexe muito com o organismo, a fisiologia da mulher. Mas, por exemplo, não é algo que um exame detecta. Não tem um exame que a mulher faz, eu estou indo no climatério, estou entrando na menopausa, né? Quais os principais sinais, sintomas que a mulher, né, tem que perceber que indica que ela está entrando na fase do climatério? Vamos lá. Existem os exames hormonais, mas eu sempre falo para os alunos, né, para os nutricionistas. Quem vai fazer essa análise dos hormônios é o médico, tá? Então, é o médico que vai conseguir, a gente até olha, Sim, né? Mas é muito complexo porque envolve outras questões. Então, os exames laboratoriais até conseguem mostrar se essa mulher está entrando no climatério ou não. Mas é muito interessante que a gente vê na prática que esses sintomas às vezes acontecem antes do exame a detectar. Então, assim, às vezes o médico fala, não, você não está no climatério, mas a mulher já começa a sentir o quê? Essas oscilações hormonais a partir dos nossos, né, dos sintomas. sim. Então, são os fogachos, os calores, insônia, porque às vezes esse fogacho atrapalha, secura vaginal, ansiedade, estresse, porque não sabe o que está acontecendo, é, alterações até intestinais, porque tem essa alteração do estrogênio e da progesterona também, que vai ter, às vezes, uma resposta aí na questão do funcionamento intestinal. Dá para acompanhar, né, com uma densitometria, que também, junto com o médico aí, o médico vai fazer o diagnóstico, mas a gente vê como que anda essa questão óssea, então isso também indica. E as oscilações, essas flutuações que a gente fala do período menstrual. Então, um mês essa mulher menstrua, 2 meses não, ou vice-versa, o fluxo muda, as cólicas, né, os sintomas pré-menstruais também se modificam. Então, são a partir desses sintomas a gente começa a perceber. O ganho de peso é muito comum acontecer, principalmente na região abdominal. Então, essa mulher começa a perceber mudança de distribuição da gordura corporal, tá? Então, são os principais sintomas aí que a gente consegue observar e que, às vezes, esses sintomas vão trazendo outros, Sim. né? Por isso, né? Por isso que tem tudo a ver com a nutrição, né? Que cada mulher é uma abordagem diferente, né? Porque são sintomas diferentes. Não quer dizer que todos esses sintomas que a doutora Viviane passou, todas as mulheres vão ter, né? Cada uma é Exato. de um jeito, né? A maneira como ela teve a menarca dela influencia também? Ou como vai ser o climatério? Isso é bem questionável, Sim, né? A gente fala da questão da idade, então a idade da menarca, se for muito cedo, ela vai ter uma menopausa mais cedo, mas é muito ainda é, difícil se confirmar esse fator. E aquela coisa assim, se a minha mãe teve uma menopausa precoce, eu vou ter também? Não, não, não não é sei. um Não indicativo. é isso, exatamente. O que acontece é que o que eu percebo até mesmo, assim, isso eu vou trazer aqui para vocês da minha prática clínica. Sim, E é muito comum quando essas mulheres que chegam para mim, a partir aí dos 42, 45 anos, a gente já tem uma falência importante, né? Não que vai ter aí já, né, menopausa precoce, mas a gente tem uma mudança muito grande e esses sintomas começam a aparecer. Eu percebo, Paulo, é muito interessante que quando essas mulheres começam a falar, eu pergunto sempre da menarca. sim. E como que foi esse período inicial? Se ela lembra, se ela tinha muita cólica, muito, né? Como que era essa percepção? Então, é muito comum que essas mulheres que sofreram um pouco mais na menarca, no período menstrual, quando ele estava regular,
sofre na menopausa, tudo novamente, no climatério e na menopausa. E aí a gente fica, será que é realmente hormonal? É uma percepção de dor? Então, tem muitas coisas que ainda a gente não consegue fazer essa ligação certa, tá? Veja, a importância de fazer uma boa anamnese, né? Quando tiver uma paciente na sua frente com esses sintomas, né? Exatamente, porque a gente fala assim, existe todos os mecanismos, né? Então, eu posso citar alguns aqui. Então, vamos lá, a gente está diminuindo o estrogênio. Se o ovário diminui a produção do estrogênio, então falando dessa questão fisiológica, né? Se o ovário diminui a produção do estrogênio, e aí a gente tem hipófise, hipotálamo trabalhando demais para tentar aumentar isso, o que que vai acontecer? Ele vai fazer esse estímulo para o ovário. Sim, E aí, para esse estímulo acontecer, ele precisa de quem? Ele precisa de um substrato que é a partir de colesterol. Eu não vou entrar em detalhe aqui de células teca, sim, granulosa, sim. tudo, porque é muita coisa, mas assim, só fazendo bem resumido, eu preciso de colesterol. Então, o corpo começa a fazer mais o quê? Mobilizar mais colesterol, porque fala para esse meu, produz. Produz porque eu preciso de mais estrogênio, que vem a partir do colesterol. Então, isso faz o aumento de colesterol, e essa mulher vai ter mais chance de ter dislipidemia, doenças cardiovasculares, aumenta a mobilização do colesterol, eu tenho maior quantidade de gordura, aumenta os adipócitos. Se aumento meus adipócitos, eu aumento gordura, principalmente abdominal. Se eu estou estimulando o suprarrenal para poder compensar esse estrogênio, eu também vou aumentar a atividade dessa aromatase, que é principalmente na região abdominal. Então, a gente fecha um ciclo ali, ó, né, que está relacionado a esse ganho de peso e tudo mais. E aí entra a anamnese. Eu sei disso que é fisiológico, Sim. né? Agora, na anamnese, eu vou identificar o quê? Por que que essa mulher come? Se ela come a mais, se ela tem uma ansiedade, da onde vem essa ansiedade? Se ela dorme bem, se ela não dorme bem, como que é essa qualidade de sono? Para a gente poder trabalhar, eu falo que a gente não tem que ficar fazendo regulação hormonal. Deixa isso para o médico. O nutricionista não vai fazer essa regulação hormonal. A gente vai atuar onde? Olha, a qualidade do sono está ruim. Se eu melhorar a qualidade de sono dela, com a fitoterapia que a gente vai falar ali, por exemplo, talvez ela já vai fazer escolhas alimentares melhores porque ela vai estar melhor. Com Então, tá certeza. vendo como a gente pode, na nutrição, a partir de uma boa anamnese, buscar melhor tratamento para essa mulher no climatério, sem precisar fazer regulação hormonal. Com certeza. Evitar algo mais invasivo ao corpo, né? Que colocar hormônio é algo mais invasivo, seu corpo não produziu, e indo por outros caminhos, né? Isso que a nutrição tem que desencadear, né? Nos atendimentos, né? Exato, E exato. como a nutrição e a alimentação pode influenciar, né? Nos sintomas do climatério. Vamos lá, tem muita coisa legal, né? É, primeira coisa que a gente pensa, né, que eu gosto de trabalhar, a gente já pensa direto na soja. Ela é muito Isoflavona, interessante. né? A própria Isoflavona. escola, né? Passa isso. É a base, né? Eu tenho mais de Sim, 20 anos de formada e eu lembro de lá a gente estudar isoflavona nesse caso, né? sim. E então, assim, é algo que não tem como falar de menopausa sem falar da isoflavona e falando aqui dos alimentos. A gente tem algumas pesquisas mostrando que 40 gramas da soja por dia, da isoflavona, não, da soja por dia, já supre. Aí a gente fala, tudo bem, 40 gramas é uma refeição, você consegue, como no lugar de um feijão. Mas não é tão simples essa prática de incluir, né? Então, a gente pode pensar na soja, complementando com o quê? Com linhaça, por exemplo, com os produtos à base de soja, então tofu, né? Qual o grande problema? Esses industrializados que têm soja, porque daí eles vão ter uma quantidade muito pequenininha de isoflavona e não vão ter uma atividade terapêutica. Mas a soja é uma opção muito legal. A linhaça, semente de linhaça, também é algo interessante, porque ela vai ter ômega e ela também vai ajudar naturalmente, né, um efeito aí da soja, ela vai complementar esse efeito. O que mais? Vitaminas e minerais, a gente tem o zinco sendo um nutriente muito estudado na saúde da mulher como um todo,
Então, a gente tem pesquisas do zinco desde o ovário policístico, da endometriose, tudo, como também no climatério e na menopausa, tá? Então, é um nutriente que também não deve ficar a desejar, a gente precisa ter muita atenção. Só que para tudo isso funcionar, um outro caminho é a questão desse intestino, né? Então, a gente precisa entender se essa mulher está com uma boa absorção, né, desde estômago e intestino, e se existe uma desbiose. Por quê? A soja, por exemplo, ela passa por uma transformação quando a gente faz a ingestão, então, desde a boca até todo o seu processo, a gente precisa de bactérias específicas para fazer isso. Por quê? Lá no intestino. Porque a gente consome a soja, a gente consome os principais lá que a gente conhece, né? A daidzeína, por exemplo, ela vai sofrer metabolizações ali e ela vai se transformar lá no final desse processo em equol. Equol é um metabólito dessa daidzeína. Só que para acontecer isso, eu preciso ter uma boa microbiota intestinal. E esse pode ser um dos fatores que algumas pessoas falam, poxa, mas eu consumi soja, ou seja, no alimento, ou seja, na fitoterapia, e não tive um bom resultado. Então, algumas pesquisas mostram que essas mulheres que não têm resultado, muitas vezes é por uma microbiota que não estava interessante ali, né, na sua riqueza, né, dessa microbiota, e que produziu menos E. coli, por exemplo, que é um componente muito anti-inflamatório, que tem uma atividade legal. Então, assim, não basta a gente só encher de alimentos, eu preciso ver como que ele também, como eles também vão ser metabolizados, né? A gente pode pensar nesse fogacho, o que que a gente pode trabalhar? Então, se essa mulher está com calor, a gente não vai dar uma bebida quente, não vai dar um chá quente para ela, por exemplo. Então, como a gente pode ajustar as bebidas, né? Os líquidos, a própria salada, como isso pode incluir nesse horário de fogacho? Então, eu trabalho muito, por exemplo, eu não vou tratar o fogacho, mas se essa mulher souber a hora que o fogacho vem, se a gente conseguir identificar o que que desencadeia isso, são horários muito específicos, e às vezes as mulheres não percebem. Nossa, é verdade, acontece sempre 2 da tarde, 3 horas da manhã. Então a gente pode trabalhar, olha, deixa um copo de água do lado da cama, se refresca, respira. Então tem muita coisa legal para a gente fazer. Então a hidratação é um ponto aí fundamental também, tá? Seja, Então, eu não sabia do zinco, né? Ou mineral que é coadjuvante em diferentes fases da vida, né? Até muito. E tem nessa muita pesquisa na menopausa, viu? vinculada ao zinco, né? A gente É. falou do que precisa, né? Mas analisando quais as principais carências ou déficits, né, nutricionais que é mais recorrente nas mulheres no pós-climatério ou até mesmo propriamente dito na menopausa mesmo. O que elas costumam ter de falta, de carência nutricional? Um ponto-chave é o cálcio, Hum, né? Por quê? Porque o estrogênio, ele é super importante no processo de reabsorção óssea. Ele sim. também tem o seu papel lá no osso. Então, se a gente pensar que o estrogênio diminui, eu também vou diminuir essa reabsorção óssea. Então, o cálcio é fundamental. E aí eu falo, tratem as meninas, os meninos também, mas a gente está falando de mulher, por isso que eu vou focar só nas meninas. É, essas meninas, a gente na adolescência, por quê? Porque a gente tem que na adolescência, né, uma boa alimentação, rica em cálcio, é onde a gente forma grande parte do que a gente vai ter no osso, né? Como que vai ser o nosso osso na vida adulta? A Então, se reserva, eu né? não Uhum. Exato, né? Se eu não fiz isso na adolescência, então a chance disso ser ter uma queda maior lá na vida adulta, né? Também vai ser maior. Então já trate desde lá. Mas na menopausa, um dos principais pontos que a gente acompanha é realmente essa questão do cálcio, porque diminui. Então é um nutriente extremamente importante, né? Quando a gente fala de cálcio, fala junto da vitamina D. Então, também é outro nutriente aí, né? A vitamina D, outro hormônio, que a gente precisa acompanhar e suplementar sempre que necessário. Porque a gente sabe que da alimentação é realmente mais difícil a gente suprir vitamina D. Então, a gente precisa do sol, a gente precisa de acompanhamento e ver a necessidade da suplementação também. Outro nutriente que eu colocaria aqui, Paulo, que a gente, assim,
pelo que eu vejo aí dos estudos, a gente não tem muitos estudos falando da vitamina B12 na menopausa, no climatério e menopausa. Mas eu trago aqui a vitamina B12 para a gente olhar com carinho para ela. Por quê? A gente sabe que a absorção da vitamina B12 acontece principalmente onde? Lá no estômago, né? Eu preciso disso, do fator intrínseco lá do estômago para fazer essa absorção. Com o passar da idade, a gente modifica o quê? O suco gástrico. Então, naturalmente, com a idade, a B12, ela diminui a absorção. Então, se a gente está falando de uma mulher, de um climatério, a partir de 45 anos, essa absorção também pode estar reduzida. E pode estar maior ainda quando? Se essa mulher tem outras patologias associadas. Então, um diabetes tipo 2, que ela faz o controle, por exemplo, com metformina, que a gente sabe que diminui. Se ela não consome alimentos, né, de origem animal, porque ela está com colesterol alto, a primeira coisa que ela tira é o quê? Carne, leite e derivados. Então, a gente precisa estar muito atento a esse nutriente para que não tenha essa deficiência, tá? Então, eu deixo claro aqui que, assim, eu não tem estudos falando B12 e menopausa, Sim. mas eu traria sim esse nutriente, até porque hoje a gente sabe da importância da B12 para a questão neuromuscular e cérebro também, né? Para o desenvolvimento aí e preservação da cognição, que é outro ponto importante nessas mulheres, tá? Então eu traria aí a B12. Sim, ou seja, mais outros, né, macro e micronutrientes bem equilibrados, mas os que se destacam mais. Algo bem interessante que na época da menarca se aumenta muito a quantidade de ferro, né? E ferro e cálcio, né, nutricionalmente falando, eles não são bons amigos, né? Um inibe o outro, né? Mas olha que Sim. interessante, né? De ter essa reserva de cálcio já no início, né? Exato. A gente sabe que grande parte de como vai ser a nossa estrutura óssea se dá na adolescência. Hum. É lógico que isso não é só na adolescência, tá? Eu estou falando da grande parte acontece lá bem desde a infância também. Com certeza. Agora, colocando com as práticas integrativas, né, a fitoterapia, ela pode ajudar muito nos sinais, nos sintomas, no tratamento, na diminuição, né, de alguns sintomas, né, do climatério e da menopausa? Sem dúvida, tá? É, isso por quê? Porque a gente está falando, né? A gente falou dos alimentos e talvez eu não tenha destacado ali que a gente estava falando de alimentos com compostos bioativos, né? A gente está falando de nutrientes, tudo. E a fitoterapia nada mais é do que riquíssima nestes compostos Com bioativos. certeza. Então, ela vai complementar e muito, tá? Toda a parte da nutrição. Só fechando também, tá? A parte da alimentação, Paulo, eu acho que é legal falar que se a gente precisa, né, da redução de peso e tudo mais, a alimentação, ela vai ser direcionada para esse equilíbrio da composição corporal, tudo mais, considerando a etapa de vida, né, essa fase de vida, mas o tratamento não seria diferente de uma mulher que está no climatério ou de um emagrecimento, tá bom? Mas que pode ser sim necessário esse emagrecimento por dislipidemia e uma condição mais inflamatória, que eu acho, não falei antes, tá bom? Beleza. A fitoterapia, a gente tem várias possibilidades, né? Eu sou suspeita porque eu gosto de trabalhar primeiro chás medicinais, aí depois pensar em cápsula, né? Ou um paciente que fala, eu não suporto chá, não me venha com chá. O que é mais difícil, que na menopausa a gente vai ficando velha, a gente vai gostando de um chazinho, sabe? Então é mais fácil de trabalhar. Mas eu gosto de trabalhar muito nos chás, tá? Dentro dos chás, o que a gente pode pensar? Fitoterapia e menopausa. Todos os sintomas que esse paciente reclama, né? Então, ele sente, vamos supor, é, dores abdominais, porque às vezes no climatério essa pessoa menstrua. Lembra que no climatério ela menstrua com ciclo irregular, mas ela menstrua. Sim. Então, tem sintomas da TPM muitas vezes, né? Então, vai ter cólica, tudo. Os chás anti-inflamatórios, então, chá de gengibre, a gente tem chá de canela, né? Então, várias opções que a gente pode utilizar nessa questão.
A gente tem os chás que vão ser mais calmantes, então, para aquelas mulheres que ficam mais ansiosas no período da menopausa, do climatério. Lembrando que essa fase muitas vezes culmina com mudanças de vida. Então, assim, é a fase onde os filhos estão crescendo, os filhos estão casando, estão indo morar fora, marido aposentando, a própria mulher aposentando, né? Então, um monte de coisa que muda o estilo de vida dessa mulher vai afetar no comportamento dela na menopausa. Então, Sim. eu trabalho muito os chás ansiolíticos. Então, muitas vezes maracujá, melissa para acalmar, né? Os digestivos, se a gente pensar que também acaba atrapalhando. Tudo isso pensando que eu estou trabalhando, independente da menopausa, mas que eles são sintomas que vão piorar os sintomas do climatério. Então, a pessoa que não está bem, que está ansiosa, o fogacho vai ser um pezinho para xingar Deus e o mundo. Vai Sim. ser um pezinho para, né, ficar mais difícil. Um dos sintomas que a gente tem, que a nutrição não consegue trabalhar, é a questão de libido, que diminui, é a questão da secura vaginal, que a gente também não vai atuar nisso, até porque muitos fitoterápicos que a gente tem são cremes, e a gente não pode prescrever creme, né? E nem é da nossa área. Mas eu costumo pensar que, às vezes, essa parte do libido que né, dessa fase, ele vai piorar a situação se essa mulher está ansiosa, se essa mulher está cansada, se ela não dorme direito, se ela está engordando e ela está insatisfeita. Então, a gente trabalha tudo isso tentando amenizar um sintoma que a gente não vai poder atuar, Exato. tá? Agora, tem muitos fitoterápicos que a gente não consegue usar na forma de chá, ou porque são ruins, ou porque as pesquisas mostram melhores resultados na forma de cápsula. Então, a gente tem medicamentos fitoterápicos restritos aí só para prescrição médica e que tem bons resultados, que seria simicifuga, trevo vermelho, é, fugiu. A erva de São João, como você disse, né? Também como você Sim. comentou na nossa conversa informal. Então, são plantas que podem, né, ser utilizadas como medicamento fitoterápico, contribuindo né, nesses sintomas, mas que é de prescrição médica. Nós, da nutrição, temos o quê? A própria isoflavona, que nós podemos utilizar como cápsula, né? É, só tomar muito cuidado se essa mulher já teve um câncer, né? Principalmente os cânceres aí que são estrogênio dependente, a gente não utiliza essas plantas, né? Com um potencial fitoestrógeno. A gente tem os fitoterápicos adaptógenos. Então, eu gosto muito, por exemplo, da Wittania sominífera na menopausa, que é uma planta que ela tem pesquisas na contribuição do controle glicêmico, como anti-inflamatória e na parte cognitiva. Eu começo a me preocupar muito com a questão cognitiva, declínio cognitivo da mulher na menopausa, desde o climatério até a menopausa. A gente vê aí né, nos números que as mulheres é que desenvolvem mais as demências, né? E hoje se estuda muito na neurociência como que a falta desse estrogênio afeta essa parte cognitiva na mulher. Ok. Então, eu acho que aí eu já começo a trabalhar todas essas questões. Tá? Aí, a fitoterapia tem 2 eixos, né, ou a pessoa preparar o seu chá, né, seja por cocção, por raízes, por folhas, ou ela, manipular, né, que ele já é a droga vegetal, né? Isso, né? E aí, assim, sempre com muito cuidado, não é porque é um chá que não vai trazer consequências, tem restrições, tem efeitos colaterais, tem interações medicamentosas. Eu falo que fitoterapia é para quem não é medicalizado, então aquele paciente que toma um monte de medicamento, não se usa fitoterapia. Então, só tomar esses cuidados, mesmo que seja na forma de chá. Mas são inúmeras possibilidades. Eu adoro, adoro pensar nisso. A gente até, né, assim, às vezes usa muito. Eu tenho muito paciente que fala, tentei usar melissa para dormir. E não deu certo? Não. Por quê? Porque eu acordo para ir no banheiro, né? Então, assim, até nisso a gente tem que pensar.
Então, eu posso usar chá, devo priorizar chá, muito bom. Mas qual é o horário? Dá para usar à noite, antes de dormir, 3 xícaras de chá? Às vezes não, porque esse paciente acorda para ir no banheiro, pronto, a qualidade de sono já foi Não. prejudicada. Então, assim, são esses pontinhos que a gente não consegue, que muitas vezes não vem nos estudos, né? Isso não vem no estudo. Sim. E aí a gente vê na nossa prática. Então, assim, a anamnese é muito importante para uma prescrição segura e efetiva. Para saber o horário e aonde está colocando cada coisa, né. Existem Exato. novos estudos ou pesquisas vinculadas à fitoterapia? Com novas ervas, com novas infusões? O que está se estudando aí, nessa área de Sim. menopausa? Primeiro ponto, né, que os estudos são difíceis, né, da gente trazer na nossa prática clínica, quando a gente fala de fitoterapia, Sim, tá? Porque eles ainda têm uma metodologia que fica a desejar, né? Então, dá um exemplo aqui. Tem um estudo que fala, por exemplo, da euricoma, que é uma planta bem interessante, a Euricoma longifolia, para regulação, né, hormonal. E é muito interessante para melhora desse perfil hormonal de testosterona, que algumas mulheres na menopausa também vão ter alteração da testosterona, que vai estar ligada à libido e tudo mais. Só que quando você vai ler esse estudo, ele fala, olha, nas mulheres aumentou aí a testosterona livre, a biodisponibilidade, a gente teve, né, alteração, às vezes não na testosterona, mas na proteína que carrega a testosterona, então deixando ela mais livre, enfim. Aí quando você vai ler o estudo, são mulheres de 72 anos. Então, assim, essa mulher de 72 anos, que está realmente na menopausa, isso eu consigo trazer para essa mulher de 50 que vai entrar na menopausa? Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Outra dificuldade que os estudos, eu observo nos estudos, eles não falam o tempo de menopausa ou climatério. E sim. a gente vê na prática também que se eu tenho 3 anos de climatério, se eu tenho 5, que a gente pode ficar vários anos nesse climatério, também tem uma diferença, tá? Então, assim, os estudos, assim, a gente tem bastante estudo, muita coisa, mas olhem com cuidado todos esses detalhes, tá? Mas a gente tem, Paulo, respondendo a sua pergunta agora, a gente tem muitos estudos com tribulus terrestre, que é um que a gente fala, né? Pega no pé dos alunos aí que querem prescrever e dos próprios pacientes que querem Sim, utilizar tribulus terrestre para aumentar a testosterona e aumentar a massa muscular. verdade. A gente tem uma dificuldade desses resultados para o esporte, então a gente vê que não se comprova, não consegue, mas tem estudos interessantes mostrando que isso pode trazer melhora na mulher na menopausa, né, para essas mulheres que têm baixa em testosterona. O que não se sabe é como que acontece isso, não sabe ainda o mecanismo, dosagem, o que dificulta a nossa prescrição. Por quê? Positivo. Não sabe se aumenta a testosterona, não sabe se trabalha a proteína ligadora de testosterona, o porquê que isso acontece, efeito positivo numa mulher e na outra não, como era a testosterona dela antes, então é só naquelas que têm baixa, né? Então, existem controvérsias, mas tem um caminho aí, uma luz interessante com o tribulus terrestre, maca peruana. A maca peruana é algo bem interessante, até que os estudos trazem e fazem, puxam muito sardinha para o nosso lado da nutrição, que eu acho muito legal, que, Sim, na verdade, a grande maioria dos estudos terminam falando que provavelmente a qualidade nutricional da maca peruana, então toda a combinação de nutrientes que ela tem, que vai trazer o benefício. Aí eu acho espetáculo, porque daí a gente está falando de um fitocomplexo, né? Então também tem algumas pesquisas mostrando aí da maca peruana também, tá? E tem nossa. um adendo que eu acho muito interessante, que aí mostra esse olhar integrativo até, tá? Como a gente pode abraçar, né, acolher essa paciente. Tem muitos estudos que até utilizam 3 braços aí, né? Então, utiliza o grupo que vai fazer uso do fitoterápico, o grupo que vai fazer uso de um medicamento, né, de uma reposição hormonal mesmo, com o médico, e o grupo que é placebo. E quando a gente vai ver os resultados, é interessante que todas têm melhora, até mesmo o placebo, né?
Então, mostrando, né, então, que muitas vezes essas mulheres se sentindo acolhidas, se sentindo cuidadas, elas vão olhar para aquele sintoma, não é que não tem mais o sintoma, mas talvez elas vão administrar melhor esses sintomas, porque é isso que a gente falou lá no começo, é algo que vai acontecer, faz parte, né? Então, tá lá, não é uma patologia. Então, como a gente lida com isso? E esse resultado, quando eu comecei a estudar menopausa, Paulo, ler assim, sabe assim, quando você lê vários artigos que terminam assim, você fala, cara, te vira a chavinha e fala assim, o acolhimento é algo muito importante. Psicológico da mulher também, né? Às vezes tem mulheres que não quer entender que estarem envelhecendo. Essa relação com o envelhecimento em muitas mulheres atrapalha um pouco também, né? Muito, muito mesmo, né? Então, eu acho que esse acolhimento e essa questão da equipe, né, interdisciplinar é fundamental. Com certeza. Vimos, né, que a fitoterapia é uma prática integrativa maravilhosa no climatério, na menopausa, nos tratamentos dos sintomas da mulher como um todo, né? Mas existem outras práticas integrativas, né, que o nutricionista pode estar utilizando? Muitas, tá? Eu vou falar mais da minha experiência, lógico, vou Certo. puxar a sardinha para a minha experiência, até para poder passar um conteúdo aqui mais fiel para Sim, vocês, com né? certeza. A meditação é algo bem interessante, tá? Eu não sou instrutora de meditação, eu fiz curso, mas não para ser né? A minha proposta não foi, eu fiz o curso pensando em mim, mas eu estudei muito a meditação, e a meditação tem um ponto bem legal aqui, que a gente trabalha a amígdala lá no cérebro. Hum, E ela é um dos órgãos que se modificam, que, né, as pesquisas mostram essa modificação. E quando a gente vai estudar neurociência na saúde da mulher, é um órgão extremamente importante que vai fazer também a diferença o quê? Nos estímulos do sistema nervoso central, da hipófise e do hipotálamo para a liberação. Então, a meditação já ajuda muito, já fisiologicamente falando, sem contar a questão né, da respiração e de ser uma prática integrativa que leva ao autocuidado. Música, como a gente comentou no começo, a auriculoterapia, eu acho que também ajuda muito, porque a aurícula também traz esse equilíbrio e pode ajustar essa questão de dor, intestino, fogacho, a gente tem alguns pontos interessantes. E algo que eu também sou muito apaixonado, que tem muita ligação com a fitoterapia, que é a aromaterapia, que hum, nada mais é que trabalhar os óleos essenciais e muitos óleos essenciais das plantas que a gente já trabalha normalmente na fitoterapia, exato. mas aqui a gente vai trabalhar o óleo essencial dela, né? E eu acho espetacular, Paulo, porque a gente já começa falando de autocuidado. Então, assim, só do fato dessa pessoa, a gente pensar qual vai ser o melhor óleo para ela utilizar, a melhor forma dela utilizar. Então, se vai ser num difusor de ambiente, se vai ser no escalda-pés, se vai ser num creme de massagem, num óleo de massagem, a gente já está falando assim, é um momento que eu falo para essa mulher, é seu momento. Então, a gente já traz para ela o autocuidado. Então, ela já está começando a se olhar, e isso vai refletir nas escolhas alimentares. Então, a nutrição fica mais leve para ser trabalhada nesse ponto. Quais os óleos que a gente pode, né? Quais as opções que a gente pode trabalhar? Dentro da aromaterapia, a gente pode trabalhar o difusor, tudo está baseado muito na inalação, né? Sim. E é muito interessante porque quando a gente vai pensar em inalação, a gente pensa que só vai trabalhar algo muito aleatório. Não. Se a gente está cheirando algo, todo cheiro já traz algum estímulo, né? Então, esse cheiro vai para o sistema nervoso central e vai trazer uma reação. Essa reação, a gente sente um cheiro de lixo, a gente faz careta. Isso é uma reação por causa do cheiro. Exato. Sentir um cheiro bom, que vai te trazer calma, tudo isso, então já é o primeiro ponto do tratamento. Fora isso, essa inalação ela vai estimular os receptores, sim, e que vão trazer esse bem-estar. O foco, eu trabalho muito com o alecrim, por exemplo, nessas mulheres que perdem foco. Então, alecrim, né, com quimiotipo de cânfora, vai trazer aí mais atenção. Então, para as mulheres que ficam aí sem foco. Mas, ao mesmo tempo, eu posso trabalhar uma lavanda muito conhecida para o sono,
Posso trabalhar uma bergamota que traz uma calma, um limão siciliano que vai acalmar e trazer o foco de uma forma, vai desacelerar ela. A Sim. gente precisa entender tudo isso, né? Então, isso foi pelo cheiro. Além disso, quando a gente cheira, a gente está. Quem que vai receber isso também? Nosso pulmão, certo? A gente está trabalhando o pulmão. E o pulmão é um órgão que também leva sangue para tudo quanto é lado, certo? Então, a gente tem também os efeitos terapêuticos, podem ser menores, mas a gente também vai ter esse efeito terapêutico direto nos órgãos fisiológicos. Então, ele também, só por uma inalação, pode contribuir não só para o estado emocional, mas também fisiológico. Então, é um espetáculo isso, né? A gente tem ainda dificuldades em alguns estudos, tudo, mas é uma linha muito interessante que vem sendo bastante estudada, né? E a gente tem que, eu só acho assim, a prescrição da aromaterapia é muito difícil, para ser bem sincero. Por quê? A gente precisa entender por que que eu vou fazer um difusor de ambiente, por que que eu vou fazer uma inalação direta e por que que eu vou fazer um escaldapés ou um creme, né? Sim. Então, eu preciso entender essa paciente e o óleo que a gente vai utilizar, né? E Mas eu também uso ver se a muito. pessoa não tem aversão, né, àquele aroma também, né? Isso é muito importante. Porque assim, né? Eu pego muitas mulheres e falo, eu já usei lavanda, mas a lavanda me dá dor de cabeça, eu não consigo dormir, que não sei o quê. Mas por que que você usa lavanda? Que tipo de cheiro você gosta? Aí ela fala, eu gosto de cheiro amadeirado, eu gosto de cítrico. Eu falo, tá, a lavanda não vai, a lavanda é doce. Então, primeira pergunta que tem que ser feita é qual a sua preferência? Porque senão é aquilo que eu falei, né? A gente sente o cheiro que não gosta, sente o cheiro do lixo, a gente faz cara feia. E o resultado não é o esperado, é verdade. Exatamente, exatamente. Então, por mais que a ciência mostre que o linalol da lavanda tem efeitos terapêuticos para melhorar o sono, a primeira resposta desse paciente vai ser negativa porque ela não gosta daquele cheiro. Então, não vai dar muito certo, não. Então seria essas as essências que ajudam mais, né. E sem contar que na fitoterapia, a pessoa que prepara o seu chá, ela acaba tendo esse contato com a aromaterapia também, né. Um bom Então, chá de capim-cidreira, hortelã, eles já vão fazer, né, essa sensação de aromas pela casa, né. sem dúvida, tá? Então, já dá para trabalhar isso também, porque na hora que você está aquecendo, os óleos essenciais vão se volatilizando, eles também vão, então a gente vai sentir esse cheiro, né? O gengibre, o alecrim, todos esses, nesse modo de preparo, a gente já faz. Eu tenho resgatado muito o escalda-pés, né? E aí no escalda-pés a gente tem, eu tenho utilizado muito essa opção do óleo essencial, né? Adequadamente ali diluído, mas também, por exemplo, camomila, eu uso as florzinhas de camomila nesse escalda-pés, alecrim nesse escalda-pés, e nossa, é muito legal. E nada mais que a gente está fazendo um chá no pé, né? Porque a água está Com quente, então está certeza. subindo. Ou pingar o óleo também na água, né, para quem tiver com aroma, né. É, eu costumo fazer os dois, Sim, né? Então eu uso as florzinhas porque fica um escaldapé bonito também, sim. né? E usa o óleo essencial. E aproveita para pôr uma boa música, para fazer, ler um livro, fazer uma meditação. Então você já traz ali o que eu te falei no começo, esse autocuidado. Com certeza. Mente sã, corpo sã, né. É. E pode ter certeza que vai ajudar nas escolhas alimentares, que vai deixar essa pessoa mais centrada. É muito interessante. Com certeza. Ou seja, por isso que o CFN, Conselho Federal de Nutrição, há 3 anos atrás, né, recente, né, incluiu tanto a aromaterapia como a fitoterapia como práticas integrativas que o nutricionista já desde que tenha, né, conhecimento, aptidão, curso, a estar incluindo, né, nos seus atendimentos. É um atendimento mais integrativo, né, com o seu Sem paciente, dúvida, né. sem dúvida. É muito bom, é muito gostoso esse reconhecimento do paciente, é bem. E aí eu falo que, por exemplo, a perda de peso, que normalmente é o principal que traz o paciente, né? Ela já chega falando, não, em 6 meses eu engordei tanto. Então ela já chega com aquela queixa principal. E essa queixa passa a ser uma consequência né? O resultado positivo é uma consequência de tudo, e ela já não enxerga mais isso como algo, né?
tão ruim é, isso vai acontecendo, a perda de peso. Então, é bem interessante. É o olhar do profissional, no caso o nutricionista, de saber interpretar, né? A anamnese, de novo, né? Que é a parte que a gente tem o conhecimento com o nosso paciente, né? É, e parece que falando tudo isso, a gente não vai trabalhar a nutrição, né? Nossa, só faço isso. Não, pelo contrário, né? Então, aroma, fito, ela vai complementar, né? Então, como o próprio nome diz, é uma prática integrativa complementar. Tá. Então, a gente vai fazer tudo isso, mas ela vai ajudar no tratamento nutricional. Com certeza. Naturalmente, com o passar da idade, né, a habilidade cognitiva das mulheres sofrem alterações, né? Ou seja, existe alguma conduta nutricional que deve ser adotada a fim de amenizar ou conter esses sintomas? Sim. A gente pode, né, ver aí, até perguntem vocês, né, quem estiver assistindo, façam um resgate aí de quantas mulheres, avós, amigos seus, né, que vocês escutam que tem algum grau de demência e às vezes até mesmo, né, o Alzheimer. Sim, São vários tipos de demência, não, a gente não tem só o Alzheimer, mas hoje tem se estudado muito esse declínio cognitivo na mulher que é muito mais acentuado e que provavelmente isso aconteça por falta desse estrogênio, né? Então, a gente acaba tendo, no caso, essas mulheres. Gente, é muito louco estudar a parte hormônio e fisiológico, tanto de neurociência como, né, do corpo, o quanto isso afeta. Então, tem estudos até mostrando, né, que quando a gente se preocupa mais, quanto mais cedo a gente se preocupar em não ter tantas alterações hormonais, mais longe é esse declínio, né? Fica esse declínio. Então, não que precisa fazer reposição de hormônio com 40 anos, não é isso, mas o olhar para esses hormônios, para essa mulher que está entrando no climatério, esse ajuste é importante, porque ele fica mais acentuado. sim. O que a gente, como profissional da saúde, pode fazer? Como profissional da saúde, estimular a leitura, estimular a música, estimular exercício físico, tudo isso, a gente, como profissional da saúde, eu acho que a gente tem a obrigação de buscar alguma coisa que esse paciente vai se identificar. O exercício físico já tem pesquisas mostrando, né, que ele tem um potencial de diminuir a proteína, né, que está mais relacionada com o Alzheimer, então tem que ter exercício físico. Como nutricionistas, nosso papel é o quê? Trabalhar a qualidade dessa alimentação. Então, a gente sabe que a redução de gordura e açúcar é o ponto-chave, né? E como que a gente vai fazer a redução de alimentos industrializados? Eu fico muito brava, sabe, Paulo, quando a gente fala, tem que parar com os alimentos industrializados. Cara, não funciona assim, né? A gente sabe que na nossa praia seria lindo e maravilhoso só nos alimentos in Sim, natura. Mas como que é a vida dessa pessoa, né? Então, quanto mais a gente puder ajudar esse paciente a diminuir os industrializados dentro da rotina dela, é realmente uma estratégia extremamente interessante e importante. A gente precisa fazer isso, diminuir os industrializados e passar a consumir mais os alimentos in natura. E aí o nosso papel é como fazer isso, tá? Porque a alimentação, ela está diretamente relacionada com essa questão da cognição, né? A gente tem estudos mostrando o quanto a creatina é importante também para essa parte cognitiva. Então, tem estudos, né, sendo aí apresentados, a gente fala, né? Essa coisa, não estou falando de um atleta, de um esporte, nada. Estou falando na menopausa, que às vezes trabalhar uma suplementação pode ser necessária pontualmente e tal. Então, acho que vale a pena, tá? Então, a nutrição tem papel fundamental para retardar, né, esse declínio, que vai ser natural, tá, gente? Às vezes eu não vou ter uma demência, mas eu vou ter o esquecimento, que eu vou ficar, né? E o velhinho vai esquecer algumas coisas, sim. Então, a gente precisa também fazer essa diferença, mas que daria para a gente trabalhar com essas atividades e alimentação, isso é fato, tem bastante estudo. ou seja, gira aquela frase, né? Como eu quero envelhecer, né? Eu já começo desde já adotando práticas, mudanças,
acrescentando coisas no menu, ou seja, na minha alimentação ou no meu dia a dia, e que vai favorecer o meu envelhecimento, não que não vá acontecer, né, mas de uma maneira que se evite mais, né. Exato. Eu tenho várias pacientes, né, falando das mulheres, com 65, 70 anos, que têm uma vitalidade, você fala: "Ah, é porque, né, ela tem condição financeira". Não, né, ela tem condição mental para falar o como eu quero, entender que o corpo vai ter limitação, mas que eu posso trabalhar essa cabeça, que eu posso trabalhar a alimentação. Por isso que eu acho que a equipe interdisciplinar é interessante, né? Eu vejo aí, hoje em dia, não falar do envelhecimento, como patologia, a gente só falava das patologias que vêm Exato, junto com o envelhecimento, né? verdade. Mas como que a gente pode realmente entender esse processo? Com certeza. E qual dica, conselho a doutora deixa para o nutricionista, né, que deseja se engajar na área da saúde da mulher, né, direcionando ao climatério, à menopausa e todas as fases da vida, né, que norteiam a mulher? Se quiser convencimento para ir para essa área, pode me chamar, tá? Porque eu ajudo no convencimento, eu já ajudo. Mas assim, o que que eu recomendo, né? Que estude muito. É muito difícil, né? Eu, pelo menos, achei muito difícil entender, acho que essa questão de regulação hormonal. Eu falo que durante a faculdade eu empurrei isso, né? E que não porque a faculdade não te dá base, não é nada Sim, disso, mas é que eu acho que eu não tinha, né, na época, maturidade para entender, enfim, vários fatores. Mas assim, estudem, porque é muito complexo, não é simples assim, olhar o exame de sangue, ah, tá faltando testosterona, tá faltando isso, aumenta aqui, faz, não é tão simples assim. São mecanismos complexos. Então, esse estudo do que acontece é importante. Dessa questão cognitiva é importante. Eu acho que hoje a gente não estuda a saúde da mulher sem estudar a neurociência, sem estudar o cérebro. Então, acho que esse também é o link. Estudar fitoterapia também é uma coisa assim, não vão atrás de fórmulas, né? Ah, qual é fitoterápico para menopausa? Eu pego muito em grupos, tal. Qual fitoterápico para menopausa? Eu não sei. O que que a sua mulher reclama, né? Tem gente que vai, ah, menopausa é soja. De repente ela não reclama de fogacho, ela reclama de outra coisa. Por que que você vai prescrever a soja? Então, entender fitoterapia, qual é a planta, qual é o composto, o que que ele traz de benefício e entender, quem já assistiu minha aula já sabe disso, né? Que ao invés da gente pensar na planta e a indicação, eu preciso entender o meu paciente, o que ele precisa de indicação, aí eu escolho a planta, com não o certeza. inverso, tá? Então, eu acho que essa seria a grande questão, estudar tudo isso. E aí, quando você tiver no seu consultório com o seu paciente, é ele. Aí você já tem uma bagagem científica, mas talvez ele não entre nessa estatística daquele estudo. Ele é aquele 1%. E aí que você vai entender ele para poder adequar a sua prescrição, tá? Então, eu acho que esse é o principal ponto, que eu vejo que está muito assim, né? Principalmente na saúde da mulher. O que que é bom para o ovário policístico? O que que é bom para isso? O que que é bom para aquilo? Dentro da fito tem muito isso, né? Eu acho que esse caminho traz uma prescrição que, além de não ser segura, uma prescrição que não é efetiva. E aí a gente atribui isso a quem? Ao fitoterápico, quando na verdade é ao prescritor que deveria ser atribuído, que não escolheu adequadamente. Com certeza, sábias palavras, né. E vale lembrar que fitoterapia, aromaterapia, meditação, são práticas que o nutri pode estar desenvolvendo, mas tenha curso, bagagem, né, tenha capacitação para isso, não vá saindo achando que sabe fazer não, que é um grande erro aí de muitas, É. fake news que a internet planta também, né. Existe muitas fake news vinculadas à menopausa, ao climatério, na área de nutrição? Qual que a doutora destaca aí? Nossa, muitos. Ah, os atributos para aumentar a testosterona, né? A gente falou, até tem, mas assim, não é tão simples assim aumentar testosterona, né? E eu nem sei se o problema do libido dessa mulher é a baixa de testosterona, né? Soja no Então, almoço, soja no jantar, achar que a soja é a salvadora da pátria, né?
Tomar um leite de soja tem a quantidade adequada de isoflavona, né? Então, tem muitas fake news, Inclusive né? também em fitoterapia, né? É muito importante estudar, né? Farmacognosia, né? E E entender o que quer dizer aquilo, que às vezes a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Exato. Isso é importante porque, assim, às vezes, e é mais um ponto, acho que vale a pena colocar, Paulo. Você falou algo importantíssimo, né? Isso para medicação né, alopática, mas para fitoterapia também, às vezes, o efeito colateral ou o efeito que a gente espera não acontece, porque a composição corporal do paciente é diferente de um e outro. Então, assim, gente, não esperem assistir uma aula, olha, essa é a receita básica, porque, assim, às vezes aquela dosagem, se esse paciente ele tem um percentual de gordura maior do que o outro, ele vai ter um efeito diferente, porque farmacocinética, como você colocou aí, todos os fármacos, os estudos da farmacologia, vai interferir na absorção desse fitoterápico. Então, a gente precisa entender para quem que eu estou prescrevendo. Ele tem 50 quilos, ele tem 100 quilos, né? Isso vai fazer a diferença, tá? E colocando a questão dos estudos, né, das práticas integrativas como um todo, aqui a gente falou muito da fito e da aroma, mas não só fazer o curso, lembrar que para aplicar isso dentro do nosso atendimento, a gente precisa encaminhar isso ao nosso conselho, tá? E aí ele vai dentro do que a gente tem na resolução, carga horária, então, por exemplo, fitoterapia, a carga horária é de uma pós-graduação, né? Aí dentro disso a gente precisa, dentro de uma pós-graduação, eu preciso ter no mínimo, aí pelo menos 200 horas focada na fitoterapia. A gente tem aquela pós que fala de fitossuplementação e não sei o quê, né? Aí fito tem 10 horas numa pós de 360, não vai valer, o conselho não vai aceitar. A aromaterapia tem 60 horas de estudo para poder né, trabalhar com a aromaterapia dentro do seu atendimento. Então, você faz isso, pega esse certificado, esse diploma e encaminha para o conselho e eles vão te dar essa habilitação. Então, acho que é importante, não é só fazer curso, eu tenho curso, Não, faz, com certeza, né? com certeza. Que é um Precisa dessa conselho que habilitação. fiscaliza, né, o profissional. Exato, exato. Com certeza. Gente, eu queria agradecer muito a doutora Viviane Lago pela segunda entrevista aqui no canal. Espero futuramente vir outras, né? É um bate-papo muito interessante, gostoso e rico de informação, viu? Queria agradecer muito a Bom, sua participação. eu que agradeço, parabéns pela iniciativa, pelo canal. Eu acho que é bárbaro isso, né? Esse bate-papo com muito conhecimento, né? A gente pensa que a gente só vai ter conhecimento se assistir uma aula, né? Mas fica nesse bate-papo muito gostoso. Parabéns aí pelo canal e pela iniciativa. E obrigada pelo convite. Opa, tchau. Beijo.